Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em seus corações neste momento. Mais uma vez, com alegria, hoje, para ler o Provérbios 29, nós vamos refletir em alguns versículos, né, deste provérbio. E você, na sua casa, leia ele completamente para que Deus também possa te iluminar. De repente, ele te ilumina em versículo que eu não citei, porque a palavra de Deus é maravilhosa, né? Então, hoje, vamos iniciar com uma oração e depois, logo em seguida, nós iniciaremos, então, com o versículo 3. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor ilumine, nos dê sabedoria e nos dê da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, para que possamos entender a Tua vontade para nós neste dia. Abençoe grandemente os nossos ouvintes, abençoe a mim e as nossas famílias. Em Teu nome eu te peço, guia-nos segundo a Tua vontade. Firma nossos passos, Pai, em Tuas veredas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, vamos começar pelo versículo 3 que diz: O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aqui, então, mostra-nos um contraste, né? Entre o homem sábio e o tolo. E o versículo 6 diz: Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Como nós já vimos em outros momentos, né? O justo, ele canta, ele se regozija. E por que ele canta? Porque ele é feliz, porque ele sabe que mesmo nas angústias, mesmo nos problemas, na doença, né, nas dificuldades, ele tem a certeza de que Deus está com ele. Então, ele consegue se regozijar e louvar ao Senhor e ser alegre, ser feliz. Nós podemos lembrar do Salmo 23 que diz, né? Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, nós podemos nos firmar na palavra do Senhor, né? E por isso nós podemos ser alegres. O versículo 14 nos diz: O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Como para sempre, uma curiosidade, né? Para sempre enquanto durar, né? No versículo 15 diz: A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, aqui nós aprendemos que a obrigação, né, da repreensão, da educação dos filhos é dos pais, né? E hoje em dia os pais têm delegado a educação dos filhos para a escola, para a igreja, para as creches, para as babás, né? Sendo que os pais têm a obrigação, né, de criar os seus filhos segundo os preceitos do Senhor, né? Então, negligenciar a educação dos filhos quando delegam para outras pessoas, né, fazerem aquilo que os pais deveriam fazer, porque muitas vezes o pai tem que ser firme, né? Tem que educar com amor, mas com firmeza e mostrando, né, os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor,
tem que ser firme, porque muitas vezes as crianças, elas são levadas pelos desejos delas e muitas vezes não está certo, né? Aquele caminho que ela vai seguir vai ser caminho de morte para ela. Então, Deus já nos deixou esse mandamento, né, para que os pais pudessem ser responsáveis para educar, para amar, para respeitar as crianças. E temos uma história que foi verídica, né, até de uma criança que falou para o seu pai, ela era bem pequena e o seu pai era pastor, e essa criança um dia perguntou para o seu pai: o senhor é Jesus? Aquilo chocou, né? O pastor, porque ele pensou: meu Deus, olha a responsabilidade, né, de um pai. Porque, segundo Provérbios também diz, o pai deve ser o sacerdote do lar. Então, olha a responsabilidade do pai. O pai precisa ser imitador de Cristo. Se ele for imitador de Jesus, ele vai estar cumprindo o seu papel, né? E as crianças não aprendem só pela palavra, elas aprendem por ver o testemunho do pai e da mãe, né? Se os pais falam, vamos para a igreja porque é necessário ir, mas ela não vê os pais irem, ou quando eles vão, eles não participam das coisas da igreja, não dão valor nas coisas da igreja, nos programas da igreja. Então, como que a criança vai ter vontade de ir à igreja? Se o pai manda ler a Bíblia, mas ele não lê, a criança está vendo tudo, ela está reparando, ela também não vai ler, né? Se de repente chega alguém em casa, o pai fala, não minta, mas quando chega alguém, o pai pega e avisa. Se chegar alguém, diga que papai não está. O que aquela criança vai fazer? Ela vai mentir, né? Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande de honestidade, de fé em Deus, de exemplo realmente, né? E ler a Bíblia. Então, no versículo 17, né? Castiga teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Castigar aqui é corrigir, né? É corrigir, mas não é a ponto de, como diz a palavra também, é a ponto de matar a criança. Não havendo profecia, o 18, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Mais uma vez, né? Aqui nós vemos, e em Apocalipse 1:3 diz, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que ouve, que lê e que guarda, né? Os mandamentos, a lei, né, do Senhor, aquelas profecias. Esse é bem-aventurado, esse é feliz. Então, isto fica bem frisado, né, na palavra do Senhor, que é feliz aquele que guarda, não só aquele que ouve, não só aquele que lê, mas aquele que guarda os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, porque as leis do Senhor são para o nosso bem, são para nos abençoar. Também o versículo 22 diz, o homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica transgressões. Olha só, então o homem não deve perder a sua calma, o seu controle, porque se ele perder a calma e o controle, vai haver contendas e vai ficar a furiosidade de outra pessoa vai se multiplicar também, tanto de outra pessoa quanto a dele, né? E haverá transgressões. E isso não agrada ao Senhor. No versículo 23 diz, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito
obterá honra. O que significa? Soberbos, as pessoas sabem o que, você sabe muito bem o que é uma pessoa soberba, né? O Senhor, ele abate, ele não ama essa atitude, né, das pessoas soberbas, mas humilde de espírito. O que significa isso? Obterá honra. Aquele que é humilde de espírito, aquele que ouve a palavra de Deus e guarda ela, né? Esse sim obterá honra. E no versículo 27 nos diz: a abominação é para os justos, o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio e o de retos caminhos. Olha só, nós sabemos que a água não se mistura com o óleo, e nem o justo com o iníquo, né? Aquele que gosta de praticar a maldade. Então, abominação significa aversão, significa repulsa. Então, o justo, ele sente isto, né? Esta aversão para com o iníquo. Mas o contrário também é verdadeiro. A abominação é para o ímpio, o de retos caminhos. Então, quando você faz as coisas conforme a palavra do Senhor, vai ter o iníquo, o perverso, ele vai ter aversão, vai ter repulsa. E muitas vezes vai se levantar contra a sua vida por causa disso. Mas nem por isso você vai deixar de procurar fazer a vontade de Deus. E cada dia nós precisamos buscar, né, ao Senhor, porque assim todos os dias nós vamos desenvolvendo a confiança em Deus. E com a confiança vem a fé em Deus, e com a fé em Deus nós teremos sabedoria, nós teremos força, nós teremos coragem para lutar, para tudo aquilo que vier à nossa frente para nos destruir, para nos derrubar, não terá sucesso, porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que cuida de nós a cada dia. Por isso nós devemos a cada dia compartilhar a sua palavra com aqueles que precisam, né? E todos nós precisamos. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, palavras de amor, de bondade, de fidelidade. Compartilhe sobre Jesus, a grandiosidade que tem a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente, que o Senhor seja louvado através destas palavras, que Deus seja louvado através da tua vida e da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus é um Deus de família, é um Deus de bondade e de misericórdia. E se hoje você está passando por dificuldades, creia que o Senhor, Ele irá colocar as coisas no lugar. Então, busque a Ele todos os dias com sinceridade. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom. Até amanhã, se Deus permitir, com Provérbios